Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 8 de março, estamos celebrando o segundo domingo da Quaresma. E hoje o nosso Santo Evangelho é o de Mateus 19, 1 a 9, de onde eu irei tomar alguns fragmentos deste Santo Evangelho, que vai também nos ajudar a continuarmos esse itinerário quaresmal. É o episódio da transfiguração do Senhor Jesus, que nós também rezamos no Mistério da Luz, quando rezamos o terço às quintas-feiras. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouviu. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Então, caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho, Jesus anunciou aos apóstolos que subiria para Jerusalém para ser preso e morto. Nós entendemos o significado, a importância de Jerusalém. É a cidade de Davi. Jesus é o novo Davi, aquele que veio restabelecer o trono de Davi. Era o Messias esperado pelo seu povo. Queria, portanto, reestruturar esse mesmo trono. Então, Jerusalém é, portanto, a cidade de suma importância para o povo de Israel. Mas só que aqui nós teremos o anúncio da paixão e morte de Jesus. Assim, Jesus, portanto, será julgado em Jerusalém e, ao mesmo tempo, condenado também nesta cidade. Então, tal profecia deixou os discípulos surpresos e, ao mesmo tempo, confusos, questionando-se como Jesus se manifestaria ao mundo como Salvador e Messias, como ele traria, portanto, de volta o reino de Israel. É essa expectativa que o povo de Israel tinha, uma expectativa talvez fortemente humana, uma expectativa política, uma expectativa de projeção desse mesmo povo de Israel frente aos demais povos, e a própria relação desse mesmo povo com o Império Romano, o que o povo de Israel esperava desse Messias. Portanto, nós vamos observar que aqui se dá uma lógica contrária. Deus se serve sempre de uma lógica contrária. É claro que Jesus já faz o pré-anúncio da sua paixão, e certamente depois deles terem visto Jesus realizando vários milagres e anunciando o reino de Deus com autoridade, e vendo traços do messianismo em Jesus, como poderiam entender um Deus que se encarna e ao mesmo tempo abraça a fraqueza da dor, da paixão e da morte? Eis a grande questão que devemos refletir a partir desse santo evangelho. Nós temos uma imagem da exultação. Pedro confessa Jesus como sendo o Filho de Deus, e ao mesmo tempo temos uma humilhação. Como pode esse Filho de Deus passar pelo crivo, da cruz, pela morte humilhante da cruz? Lembremos-nos, portanto, que o caminho que Deus escolhe é o caminho que muitas vezes confunde os sábios deste mundo. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus juízos não são os vossos juízos. Então Jesus, conhecendo esses questionamentos dos seus apóstolos, ele subiu ao Monte Tabor com esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e mostrou-lhes sua glória, a fim de lhes confirmar a fé. Jesus não faz isso de maneira exibicionista para esses 3 apóstolos, mas queria, sem dúvida alguma, a confirmação da fé. Lembremos-nos também que o Evangelho de Mateus é o Evangelho da fé da igreja, onde esse mesmo Pedro irá confessar Jesus como sendo o Messias, o enviado da parte do Pai, o ungido da parte do Pai. Então, para entenderem que seus sofrimentos já tinham sido anunciados pelos profetas, e Jesus conversa com Moisés e Elias.
mas tem um traço muito marcante aí, que é também a voz do Pai, que vem do alto, dizendo: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouviu. Aqui temos um verbo no imperativo. Então, a presença de Moisés e Elias, como nós sabemos, representando aí a lei e os profetas, e a síntese da lei e dos profetas, ou a realização de tudo aquilo que a lei indicava para o povo e tudo aquilo que os profetas anunciaram, preparando o seu povo, o povo de Deus, culmina nesse momento, é sintetizado nesse momento revelador de Jesus, como sendo o Filho de Deus. Nós temos a presença de uma teofania, como nós chamamos, onde Deus vai confirmar Jesus como o seu Filho muito amado. Aí nós falamos, sobretudo a partir do credo, que Jesus é o Filho unigênito do Pai. Unogenia significa isso, aquilo que o Pai tem, o único Filho gerado do seu seio, Deus vai nos presentear, não somente no mistério da encarnação, como também na paixão, morte e ressurreição. Tudo aquilo que Deus tem, Ele nos concede na pessoa de seu Filho. O amor de Deus por nós, ele é um amor incondicional, um amor pleno, um amor perfeito, um amor completo. Então é exatamente isso que Deus concede ao seu povo e à inteira humanidade. Ele não tem outro. Por isso o tempo também da Quaresma que nós estamos vivendo é um tempo de escuta. Escutar o que Deus tem a nos dizer, mas a partir da palavra encarnada do Pai, que é Jesus mesmo. Então é muito importante nós observarmos ou destacarmos esses momentos mais prementes do Santo Evangelho de hoje, dentro do contexto não somente da preparação para a Páscoa que se aproxima, mas também na nossa confissão de fé, detectando, portanto, nesse Evangelho, nas palavras de Jesus, os sinais que de fato confirmam que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, nessa transfiguração, relatada no Evangelho de Mateus, temos que pensar que a passagem-chave, ou podemos dizer até a palavra, né, chave, é a exortação dirigida aos 3 discípulos e, através deles, não somente aos demais discípulos, mas a toda a igreja, que é exatamente isso: ouvi-o, escutai-o. Então, na Quaresma, que nós estamos vivendo, se faz necessário abrir os ouvidos para escutar com verdadeira atenção à palavra de Deus. Podemos até dizer que a Quaresma é um grande éfeta, ou seja, que, ouvindo essa palavra de Deus, possamos proclamá-la como discípulos, discípulos desse mesmo Cristo Jesus. Então, o discípulo está sempre atento à palavra do seu mestre. Então, essa é a exortação e a mensagem que o Evangelho de hoje traz para cada um de nós, como vos falei, dentro desse contexto da Quaresma. Ser discípulo de Jesus não significa fechar os olhos, ou ao mesmo tempo cerrar os ouvidos a essas palavras do Mestre Jesus. Pelo contrário, todo discípulo ele deve ser, de fato, um ouvinte da palavra de Deus, um ouvinte da palavra de Cristo Jesus. Então, hoje nós temos uma grande dificuldade até de ouvir as coisas de Deus, que se manifesta exatamente naquilo que muitas vezes não esperamos, no cotidiano, nas coisas ordinárias. Nós temos uma grande facilidade de ouvir hoje os meios de comunicação, juntamente com os seus ruídos e as suas inverdades, mas nós temos, portanto, uma grande dificuldade de ouvir as coisas que vêm de Deus. Então, por isso, os apóstolos ficam atordoados. Pedro, então, pede para fazer 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e outra para Jesus, porque ele está diante do tremendo, diante do grande mistério, diante do absoluto. Então, demonstra também essa fragilidade humana por parte de Pedro e dos demais apóstolos. Não temos que temer, mas temos que ouvir aquilo que Deus tem a nos revelar. E assim ele nos revela plenamente na pessoa de seu Filho Jesus. Por isso Jesus também sobe a montanha para viver essa experiência única no Tabor. E os apóstolos vão viver essa experiência única até a ressurreição de Cristo Jesus. Mas essa passagem da transfiguração já nos prepara para a ressurreição, que é um pré-anúncio da ressurreição de Cristo Jesus. Então, Jesus, portanto, nos aponta esse caminho da subida do Tabor,
o caminho, portanto, na direção desse conflito final que Jesus vai estabelecer, que ele vai comungar, que ele vai celebrar, que ele vai abraçar, que é o drama da cruz, né? A ignomínia da cruz, uma morte vergonhosa, que é a morte da cruz. Mas Jesus, portanto, não obstante essa morte vergonhosa, ele abraça tudo aquilo que é de mais humilhante para poder, então, tomar esse sinal de humilhação, de contradição e transformá-lo em sinal salvífico para cada um de nós. Pedro não consegue entender porque talvez tivesse uma visão ou até mesmo um projeto que era totalmente diferente ou distinto do projeto de Jesus. Mas é esse o caminho, portanto, que Jesus indica aos seus apóstolos. Então, que a partir dessa experiência do Evangelho de hoje, possamos continuar crescendo nesse itinerário do deserto junto com Jesus, para compreendermos e pautarmos também a nossa fé e a nossa vida nesse discipulado, que vê Jesus não como outra pessoa, mas aquilo que verdadeiramente ele é, o Filho de Deus. Ele é a plenificação de todas as promessas, a realização de todas as promessas no Antigo Testamento. Ele é a lei do amor de Deus encarnada exatamente por nós. Que possamos, nesse tempo da Quaresma, ouvir sempre a voz de Deus e, fortalecidos espiritualmente por esta oração e a escuta da palavra de Deus, entendermos e manifestarmos Jesus como sendo o Filho de Deus, que veio não somente nos redimir do pecado e da morte, mas também abrir para nós o paraíso. E assim, vivendo como discípulos atentos à sua voz, possamos um dia banquetear no reino celestial, que para todos aqueles crentes que confirmam Jesus como sendo verdadeiramente Filho de Deus, o próprio Cristo prepara. Uma boa continuação de Quaresma para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.